Meus amigos, a CBF afastou os árbitros que participaram de Sport 1, Palmeiras 2, Internacional 3, Cruzeiro 0, meus amigos. E agora, a partir de agora, a tolerância é zero. E os árbitros não serão importados, não virão árbitros de fora do país. É o que a gente vai ver hoje, rapaziada, aqui no nosso canal no Solta a Voz Tiba. Vai deixando o teu like e compartilha aí com teus grupos de futebol, os teus amigos. A gente vai conversar muito sobre essa polêmica desse final de semana na segunda rodada. Apenas 2 rodadas, faltam 36 para terminar esse Brasileirão, meus queridos. E realmente, rapaziada, Marcelo de Lima Henrique, o árbitro da partida de Internacional e Cruzeiro, e Bruno Arleu de Araújo servirão como exemplo para os demais árbitros. Erros absurdos, né, como os que eles cometeram, né, tanto lá no final do jogo contra o Sport na Ilha do Retiro, quanto também lá na Arena Beira-Rio, depois de uma expulsão absurda do Jonathan Jesus. Os árbitros serão punidos com um afastamento. Os árbitros do VAR, que também forem coniventes com os enganos, também ficarão sem trabalho, rapaziada. A pressão foi muito grande em cima da CBF, toda uma repercussão negativa, né, de um pênalti que não houve em cima de Rafael Veiga. Até na hora da transmissão aqui no Solta a Voz, na hora do toque eu senti que tinha sido pênalti. Tinha visto realmente o jogador do Sport dobrar o pé e calçar o Rafael Veiga, mas realmente ele tocou primeiro na bola e depois no jogador do Palmeiras, que já estava se jogando, já estava dobrando ali o pé esquerdo. E é aquela coisa, rapaziada, todo o futebol é um esporte de contato, mas nem todo contato é contato para pênaltis. Mas vamos passar aqui, a gente vai falar um pouco dessa decisão da CBF. Nada de reciclagem nem outras palavras, né? O juiz que a comissão de arbitragem considerar que cometeu erro absurdo será afastado pela CBF. E com ele também os auxiliares e os árbitros de vídeo, né? Os árbitros do VAR desse nosso futebol brasileiro. Foi assim, rapaziada, que a punição para Marcelo de Lima Henrique, que expulsou o Jonathan Jesus, como eu falei, do Cruzeiro, aos 20 minutos do primeiro tempo da partida contra o Internacional. Inclusive, quando eu estava transmitindo o jogo do Sport Palmeiras, chegou a notícia, né, pelo nosso queridíssimo Cobrador de Churrasco, que é o nosso inscrito aqui do nosso YouTube, me falou: absurdo o que aconteceu lá na Arena Beira-Rio com a expulsão em apenas 20 minutos do Internacional e Cruzeiro. O zagueiro, né, derrubou o atacante Wesley, né, o Jonathan Jesus, e o cartão amarelo era mais do que suficiente. Mas aí, meus queridos, o Marcelo de Lima Henrique, é complicado. O Marcelo de Lima Henrique, a arbitragem dele, meu Deus do céu, é muito limitada, né? Vamos ficar na limitação, né? Ele mostrou o cartão vermelho e deixou o Cruzeiro com um jogador a menos. Nada de amarelo. Para ele não era suficiente, tinha que ser um cartãozinho vermelho. E o time mineiro foi goleado em Porto Alegre pelo Internacional por 3-0. Então, meus amigos, as queixas ao presidente Edinaldo Rodrigues da CBF já chegaram no próprio domingo, né? E nessa segunda, né, toda a repercussão, toda a pressão de dirigentes em cima do Edinaldo Rodrigues fez com que realmente a comissão de arbitragem da CBF tomasse algumas providências. O mesmo fez a direção do Sport, além da direção do Cruzeiro, com relação a Bruno Arleu de Araújo, né? A reclamação que realmente o pênalti de Rafael Veiga não existiu, né? Do Matheus Alexandre, o lateral direito reserva do Hereda, que tinha entrado no decorrer do jogo, tinha afastado uma bola errada, depois fez a interceptação primeiro da bola, depois pegou o pé esquerdo do Rafael Veiga, ele já foi dobrando a perna, esperou o contato veio, foi ao chão e o pênalti foi marcado contra a equipe do Sport, né? Um lance claro realmente de simulação. Na hora eu pensei que tinha sido pênalti, mas realmente, depois de tantas imagens que eu vi, tantos posicionamentos, eu digo a vocês que realmente foi um lance de simulação, né? E tanto Marcelo como Bruno cumpriram a determinação da própria comissão de arbitragem. O que é a comissão de arbitragem diz na CBF? Não consultar o aparelho de televisão que fica ao lado do gramado
para não passar ao público e para a imprensa a sensação de insegurança dos árbitros do Brasil. E aqui, ó, vou falar aqui as palavras do diretor de arbitragem, Rodrigo Sintra, né? Ex-árbitro, né? Rodrigo Sintra, e as palavras dele foram as seguintes, viu? Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a comissão de arbitragem afasta para a instrução as equipes das partidas em que, na visão da comissão de arbitragem, houve equívocos. O afastamento não é simplesmente uma punição vazia, é para que possamos cuidar dos árbitros, instruí-los e que, na sequência, não haja mais equívocos nesse sentido. Colocando o VAR e o árbitro de campo em sintonia, disse Rodrigo Sintra, juiz que comanda a comissão de arbitragem da CBF. O que eu acho? Quando o VAR entrou aqui no Brasil, ele era um auxiliar de vídeo ao árbitro principal. O que eu vejo hoje é o VAR apitando. É o VAR dizendo, não foi pênalti. Não é o VAR analisando a jogada e dizer, olha, árbitro da partida, venha cá, Bruno Arleu. Venha dar uma olhadinha aqui na tela, porque a gente crê que foi pênalti por conta disso. Mas venha aqui na tela olhar. Não. Hoje o VAR, ele revisa a jogada e diz, foi pênalti, não foi pênalti. Ele apita o juiz. O juiz apitou dentro de campo, deu pênalti, o VAR não vai auxiliar, o VAR está apitando. Ele está sendo o juiz também de campo. Então, na minha opinião, o VAR deveria fazer isso. Analisar toda a jogada, chamar o árbitro e eles conversarem. Venha ver a imagem. Veja, ele pegou primeiro na bola, como saiu o áudio, não é? Do VAR. Ele tocou primeiro na bola, depois fez o cálcio no jogador. Então é pênalti. Pronto. Ali eles concordaram, pênalti batido pelo Palmeiras, 2-1 Palmeiras, Sport perdeu. Pronto. Resolvido, né? Foi tudo resolvido, tudo decidido ali. Não, mas vem olhar, se realmente o VAR fosse um auxiliar de vídeo, um auxiliar, veja, a palavra é auxiliar. Ele chamava, dizia, venha cá, a gente viu um cálcio. Talvez ele não visse no replay, o árbitro que deu pênalti, o Bruno Arleu. Vamos lá olhar. Então, meus amigos, realmente a pressão foi muito grande em cima dos árbitros. Inclusive, né, na entrevista coletiva, o vice-presidente de futebol do esporte, o Guilherme Falcão, se não me engano, o nome do vice-presidente do esporte, sugeriu que os árbitros viessem do exterior, que fossem importados, como são importados treinadores, jogadores aqui para o Brasil e agora árbitros, né? Mas realmente não virão árbitros do exterior de forma alguma. Já aconteceu nos anos 90, não é? Marcos Merkel, que era um árbitro alemão, apitou no Campeonato Paulista. O Javier Castrilli apitou o jogo de Corinthians e Portuguesa quando deu pênalti absurdo do zagueiro César. Ele tinha escorado aqui com o peito, ele disse que foi com o braço, deu pênalti, foi uma revolta da Portuguesa. A Portuguesa perdeu a semifinal para o Corinthians por 2-1. O pênalti já no final do jogo foi marcado contra a Portuguesa e o Corinthians passou para a finalíssima daquele Paulistão em 98. Perdeu para a equipe do São Paulo. E ainda teve também o colombiano Oscar Ruiz, que era um árbitro fortão também, né? E que apitou também aqui dentro do futebol nacional. Depois disso que aconteceu com o Javier Castrilli, praticamente nunca mais foram convocados esses juízes de fora do país, rapaz. E a gente sabe que o Edinaldo Rodrigues, né, ele é muito brasileiro, né? Brasileiro, muito brasileiro realmente. Não quer trazer ninguém de fora. Está convencido agora de trazer um treinador de fora do país. Eu só acredito vendo. Eu acho que vai sobrar para treinador nacional. Eu falei aqui, inclusive nos outros vídeos, que ele está decidido em trazer um treinador estrangeiro. Ele está. Eu acho que ele vai ser demovido dessa ideia. Ele vai desistir dessa ideia e vai trazer mais um treinador brasileiro. Tomara que não. Tomara que ele traga um treinador estrangeiro. Mas voltando, meus amigos, voltando ao assunto da arbitragem, os árbitros agora estão em alerta, viu? Porque são dois nomes importantes da arbitragem do Brasil. Bruno Arleu de Araújo e o Marcelo de Lima Henrique, já um pouco mais veterano, né? O Marcelo de Lima Henrique.
São dois nomes muito importantes na arbitragem. E aí, meus amigos, ficou muito tenso, né? Esse clima de cobrança. E realmente os dois estão pagando por tudo que fizeram, né? De errado na arbitragem de Sport e Palmeiras, e Cruzeiro e Internacional. Vamos ver, porque nem Internacional nem Palmeiras se pronunciaram dizendo: ah, realmente o árbitro errou. Não, foram beneficiados, ficaram na deles, né? Pois a gente vai ver Abel Ferreira reclamando aí, o próprio Roger Machado, treinador do Internacional, quando forem prejudicados, porque serão. Muitos são prejudicados e também muitos são beneficiados. Uns mais beneficiados, outros menos beneficiados pela arbitragem. Não estou dizendo que a arbitragem ela é tendenciosa, de forma alguma. Mas a gente vê estatisticamente que clubes são mais beneficiados com erros do que os outros, né? Até porque atacam mais, tem mais qualidade. A verdade é essa. Tem mais qualidade. Você vê que aquela jogada do lateral direito do Sport, ele afastou errado. Ele fez uma tabela com o Rafael Veiga e na segunda realmente ele pega na bola e veio o pênalti que não aconteceu. Enfim, existiu o erro do jogador, não é? De não afastar direito a bola, que resultou em tudo isso aí. Mas não justifica, né, rapaziada? Não justifica um erro do jogador vir acompanhado de um erro crasso do juiz Bruno Arleu de Araújo. Já, na minha opinião, ele já tinha errado na final do Campeonato Carioca, entre Fluminense 0, Flamengo 0, a segunda partida, né? Onde ele tinha dado vários lances estranhos ali, realmente. E o Flamengo foi campeão carioca, mas, meu Deus do céu, eu não estou desconfiando do Zap, não vou desconfiar. Eu acho que realmente eles são ruins. Eles são ruins no que fazem. Mal preparados, inclusive fisicamente. A gente vê os juízes parando muito, picotando muito o jogo, você vê ele ofegante, ele tá ganhando ali ele tá ganhando um fôlego, né, para poder voltar à partida. Prestem atenção nisso que eu tô dizendo a vocês. Deixa aqui, rapaziada, no teu comentário, vocês realmente são a favor desse afastamento? Tem que haver mais alguma coisa? Deixa aqui o teu comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba. Botão vermelho de inscrever-se e deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.